Bom dia, professora, bom dia, classe, bom dia, todo mundo. Tá dando para escutar? Tá escutando? Ah, perfeito, então. Bom, nosso trabalho de pesquisa foi feito com duas crianças de 8 anos, lá no Parque do Ibirapuera. E foi um dia muito bacana, estavam presentes lá o Gil, a Michele, a Liza. E eu queria perguntar para vocês, como que foi colocar esse olhar do senso comum um pouco de fora e já ter essa experiência um pouco até da clínica mesmo, de observar através de um teórico, né? Principalmente os que a gente tem estudado, o Vallon, o Piaget, o Vygotsky. Gil, começar com você então. Teve algum momento ali durante os jogos, que foi das brincadeiras, que você pôde observar, por exemplo, o Vygotsky? Ele fala muito sobre, né, a interação ali, o mediador, que desenvolve ali o potencial da criança na zona de desenvolvimento proximal, por exemplo. Teve algum momento que você podia exemplificar e falar, gente, aqui dá para ver perfeito o ZDP do Vygotsky. Bom dia, professora, bom dia, Fábio, bom dia, turma, bom dia, Psico Kids. Então, Fábio, sim, eu consegui observar na brincadeira do pular corda. A criança 1, ela não sabia pular corda. Ela falou que não tinha conhecimento. Então, eu, através do ensinar ela a pular corda, me fez lembrar a teoria de Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal, onde através do ensinar o outro aprende. Então esse foi um ponto que me chamou bastante atenção na brincadeira da criança. No caso, ela conseguiu desenvolver a brincadeira, ela conseguiu ter um progresso no aprendizado, então isso me fez lembrar Vygotsky. E é bacana que você traz essa experiência da educação física, né? Você é formado em educação física, então isso de trazer esse movimento motor para a criança, e você vê na prática. Ela nunca tinha pulado corda na vida. Não, Fábio. Segundo a criança 1, ela não conhecia o pular corda. Talvez o estilo de vida, a família não tenha esse hábito, e ela falou, não, eu não sei. Aí, através do ensinar, deu tudo certo. Olha que incrível. Michele, buongiorno. Teu microfone acho que não ligou, Mi. Michele, acho que vocês estão escutando? Bom dia, Desculpa, meu microfone. Falha minha. Segunda-feira de manhã é assim. Exatamente. Bom dia, Fábio. Bom dia, professora. Bom dia, classe. E seguindo de acordo com o Gil, né? Fomos eu, o Gil e a Liza. E foi muito interessante. Para mim foi impactante ver todas as teorias que a gente aprendeu durante o semestre sendo aplicadas ali naquelas crianças. E, para mim, eu vou falar a respeito do Vallon, porque aquele lance da afetividade me pegou muito na brincadeira, na atividade do desenho, onde a criança número 1, no caso a criança 1, ela estava com muita dificuldade de desenhar, enquanto que a 2 estava com muita facilidade, fazendo um desenho cheio de detalhes e mais detalhes. E essa criança número 1 se sentiu afetada, de certa forma, pela agilidade da criança 2, certo? Isso foi uma afetividade, digamos que um pouco negativa para ela, mas quando o modelo, que no caso era o Gil, o desenho era para ser feito, o desenho do Gil, ele olhava para o Gil e como eles têm um vínculo muito bacana, os dois, ele se sentiu à vontade para desenhar da forma que ele achou que fosse melhor. E no final todo mundo fez o desenho, ficou lindo, cada um do seu jeitinho. E o lance do Vallon, daquela questão da afetividade, que a capacidade que nós humanos temos de nos afetar pelo outro ou pelo ambiente, do Vallon, me pegou bastante. Então eu fiquei bem... Para mim foi ótimo. Olha, que interessante, né? Através disso, da afetividade mesmo, né? A criança, eu acho que dá aquela calmadinha, e dá vem um senso de confiança, provavelmente, veio um senso de confiança na criança. Ele pegou a confiança que ele tinha no Gil para terminar o desenho. Totalmente. E ele ficou com aquele medinho da, digamos, concorrente dele, que estava do lado, que não era concorrente, mas que estava desenhando de forma mais rápida, mais detalhista. Então, aquilo meio que afetou. Então, a questão da afetividade do Vallon, para mim, ficou explícita demais nesse momento. Perfeito. E Liza, buongiorno.
Bom dia, Fábio. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Bom dia, Brasil. Então, para mim, o que pegou bastante, né? Vou falar um pouco sobre a assimilação do Piaget, no caso, a brincadeira que a gente... brincadeira, atividade, né? Que a gente propôs lá no dia para eles. Uma delas foi o equilíbrio da bolinha na colher. Essa atividade, ela exige, né, um equilíbrio. E se você nunca fez ela, você vai ali de forma inata mesmo, sem os reflexos, né? Então, o que acontece? A criança 1, ela teve uma grande facilidade em fazer a atividade. Tipo assim, de primeira mesmo. Já a criança 2, ela mostrou muita ganância em fazer a atividade. Mas o que aconteceu? A gente falou, não, vamos repetir, vamos novamente. E aí foi nesse momento que eles demonstraram uma grande assimilação. Foi que a gente conseguiu perceber, né, que a estrutura, eles se incorporaram ali com aquela estrutura de acordo com o Piaget diz. Então, foi muito perceptível essa melhora durante a atividade, que eles conseguiram trazer essa assimilação para si. Olha que incrível. Incrível, né? Então a gente traz a assimilação de Piaget na prática também, né? Num outro momento. E isso foi muito rico pro grupo como um todo, eu acho que é pra gente, né? Pra nossa formação. E a gente podia falar um pouquinho agora até dos teóricos, mas nós temos as especialistas para falar. Professor, agora a gente vai colocar então as nossas especialistas aqui, que são as meninas do nosso grupo também. E a gente agradece, mas a gente está aqui para responder daqui a pouco o que vocês quiserem também, tá bom? Vamos para lá então, as especialistas para vocês. Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre Jean Piaget. Piaget foi um psicólogo, biólogo e pensador suíço. Sua teoria e pensamentos contribuíram para o entendimento do desenvolvimento infantil e aprendizagem das crianças. Segundo Piaget, a criança passa por 4 fases de desenvolvimento até chegar na adolescência. O primeiro estágio é o sensório-motor, dos 0 aos 2 anos. O próprio nome já indica que nessa fase as sensações e a coordenação motora da criança são desenvolvidas. O segundo estágio é o pré-operacional, dos 2 aos 7 anos. Com o desenvolvimento da fala, a criança começa a nomear os objetos que a rodeiam ao mesmo tempo em que passa a ter uma capacidade mental de lembrar deles. O terceiro estágio é o das operações concretas, dos 7 aos 11 anos. Essa fase está relacionada com a capacidade cognitiva de resolução concreta de alguns problemas. Nela, a criança começa a ter uma capacidade maior de interpretação e, portanto, já consegue resolver alguns problemas básicos. O quarto estágio é o das operações formais, dos 11 aos 14 anos. Já na adolescência, o raciocínio lógico se desenvolve e o indivíduo já começa a pensar por si só, ao mesmo tempo que tem a capacidade de criar teorias e refletir sobre as possibilidades do mundo. Trata-se, portanto, de uma fase de autonomia. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco mais sobre Jean Piaget. Foi um médico francês, psicólogo e psiquiatra. Se tornou um importante teórico do desenvolvimento humano. Ele defende que as interações com o meio, juntamente com fatores biológicos, são importantes para a construção do ser humano. Afinal, não ocorreriam processos psíquicos sem a existência de estruturas orgânicas prévias. Segundo ele, o desenvolvimento não ocorreria de forma linear, mas sim de forma descontínua, mas seria composto por etapas, na qual uma seria a preparação para a próxima, e que em algumas ocorreria o movimento de introspecção, na qual o indivíduo se voltaria para si mesmo, e em outras a extroversão, na qual o indivíduo se voltaria para o meio externo. A idade e a duração de cada estágio irá variar de criança para criança, levando em consideração características individuais e o meio na qual estão inseridas. O processo de aprendizagem na criança acontece muito antes dela entrar na escola. O desenvolvimento humano ocorre através de interações sociais em determinados ambientes.
Para Vygotsky, existem 4 fatores importantes. Primeiro, a mediação, que é o conhecimento obtido através de uma interação onde todos participam. Segundo, linguagem, que são um sistema simbólico usado para comunicar-se com os demais. Terceiro, a cultura, que são significações para interpretações de mundo. E quarto, o processo de interiorização, que envolve um fator interno e um externo, e de interpessoal se torna intrapessoal. A fala é o principal utensílio para brincar de telefone sem fio. Ela também é de extrema importância na teoria vigotskiana. Lev Vygotsky se dedicou aos estudos referentes ao desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ele acreditava que todo sujeito adquire conhecimento a partir da interação com o mundo e com o meio onde está inserido. Essa interação é mediada pela grande ferramenta social, a linguagem. Após a interação e a mediação sociocultural, inicia-se então a fase de internalização, que é o momento em que o aprendizado se torna completo. Assim, a linguagem nos auxilia a se desenvolver e alcançar nossos potenciais. Devemos observar resultados positivos referentes às crianças analisadas nesse estudo, já que ambas realizaram a atividade de telefone sem fio sendo aptas e apresentando descrições orais organizadas, concluindo a sua internalização com o ambiente. Bom dia, Fábio. Bom dia aos demais ouvintes. Conforme mencionado, a nossa equipe de campo realizou a brincadeira da bolinha de gude na ponta da colher, que a maioria, ou até mesmo todos vocês aqui já conhecem, ou até mesmo já participaram de alguma competição, em que vocês precisam colocar o cabo da colher na ponta da boca e a bolinha de gude na outra extremidade da colher, e se movimentar de um ponto ao outro sem derrubar a bolinha. Com base em Piaget, pudemos verificar que as duas crianças conseguiram se adaptar ao meio e apresentar assimilação e acomodação, demonstrando desenvolvimento cognitivo. Acho importante ressaltar que em uma era tão tecnológica quanto a que estamos, uma brincadeira tão simples como essa pode avaliar pontos tão importantes como equilíbrio, noção espacial, persistência e paciência, tão importantes para o desenvolvimento. É com você, Fábio. Atividade realizada, chute de bola no gol. Observamos os padrões físicos e cognitivos das crianças. A criança 1 se mostrou ágil, gesticulou bastante, manteve-se ativo, correu, pulou e memorizou as regras das atividades com muita facilidade. Teve domínio e equilíbrio ao chutar a bola. A criança número 2 realizou as atividades de forma relaxada. Correu, pulou e memorizou as regras das atividades. Teve também o domínio e equilíbrio para chutar a bola. Levantamos as seguintes hipóteses teóricas. As duas crianças observadas cumpriram a aquisição através das teorias de Jean Piaget. Pode-se levantar a hipótese que ambas possuem esquemas que armazenam os movimentos habituais como pular, correr e memorizar. Ou seja, estão com esses padrões de comportamentos que são físicos e cognitivos já organizados em seus cérebros.